Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, como é que vocês estão? Antes de começar, queria colocar um depoimento que mandaram pra gente do nosso ex-aluno Ivan. Quem quiser pular, esse depoimento tem 1 minuto, então é só pular 1 minuto, beleza? Mais um depoimento sobre o nosso podcast. Fico muito feliz de ter escutado ele. Grande abraço para vocês. Fala Dudu, fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ivan, eu fui aluno aí do pessoal da SIM aí em 2019 no internato e hoje eu já sou formado, mas continuo acompanhando aí o podcast quase que semanalmente, às vezes escuto mais de uma vez a mesma discussão porque eu acho bem importante, bem interessante o que é discutido. Inclusive, outro dia eu estava indo pro plantão e fui escutando o podcast sobre edema agudo de pulmão. Cara, não deu 1 hora, chegou o SAMU, edema agudo de pulmão. Foi muito bom, assim, ter as coisas bem na ponta da língua, ter a tranquilidade de que eu tinha certeza do assunto, tá bom? Eu super recomendo aí para quem tem alguma dúvida do podcast, escutar o pessoal. Abraço. Fala galera, tô aqui com outro episódio de sequência rápida, né? Então, para quem não está inscrito, se inscreva na nossa maratona de emergência, que vai ser do dia 5 de outubro ao dia 11 de outubro. E logo depois vai ter o nosso grande curso online com tudo sobre medicina de emergência no pronto atendimento, que vai ser, as inscrições vão começar no dia 12, beleza? E nesse episódio de sequência rápida, eu e o Vini a gente vai conversar aqui 5 minutinhos sobre tratamento da influenza, beleza? Oseltamivir. E aí, Vini, beleza? Fala, Dudu, tranquilo. Então vamos lá, vamos falar, assim, vou fazer um resumo rapidão, batido, de quando a gente usa o oseltamivir na gripe. É isso que a gente vai discutir hoje. Então, o oseltamivir está indicado para síndrome gripal que tem fator de risco, então pacientes com comorbidades acima de 60 anos, indígenas, gestantes e puérperas, são os grupos aí com indicação e síndrome respiratória aguda grave, né? A dose que a gente utiliza é 75 miligramas VO de 12 em 12 horas por 5 dias para adultos. Lembrar que tem que corrigir para a função renal, isso todo mundo esquece. Então lembrem disso. E a gente inicia quando o oseltamivir? Quando a doença é leve, menos de 48 horas o início dos sintomas, porque a maioria dos trials eles incluíram pacientes com menos de 48 horas no início dos sintomas, e aí, para pacientes com doença grave, imunossuprimido, a gente inicia independente do tempo de início de sintomas. Beleza. Mas será que funciona mesmo, Dudu? Tem 2 meta-análises aí, na verdade tem uma porrada de meta-análise sobre esse tema, mas a gente vai discutir rapidamente as 2 mais importantes. Uma da Cochrane de 2014 e uma do Lancet de 2015. Essa meta-análise de 2014 da Cochrane, ela mostrou que o oseltamivir diminui tempo de sintomas aí, mais ou menos em 16,8 horas, mas aumenta efeitos adversos. Aumenta efeitos adversos do trato gastrointestinal, então náusea, diarreia. Pode levar também a alguns sintomas psiquiátricos, cefaleia e disfunção renal. E não diminui complicações, internação e nem mortalidade. Essa foi a primeira meta-análise e logo em seguida, no ano seguinte, saiu uma meta-análise do Lancet com uma metodologia superior à primeira, que o Dudu vai comentar, porém foi patrocinada pelo fabricante do oseltamivir. Então aí já tem um probleminha. E o que mostrou essa meta-análise? Que o Oselta diminui o tempo de sintomas aí em 17,8 horas, um pouquinho acima da meta-análise anterior, aumenta efeitos adversos, e aqui os efeitos adversos que foram aumentados nessa meta-análise foram trato gastrointestinal, os outros que eu comentei, de psiquiátricos, disfunção renal, eles não mostraram aumento significativo aqui nessa meta-análise. E diminuiu complicações e internação, mas não teve efeito em mortalidade. Em relação à mortalidade, será que o oseltamivir diminui a mortalidade?
Isso só tem dados observacionais mostrando que reduz, mas não tem nenhum ensaio clínico randomizado mostrando que o oseltamivir diminui mortalidade. Tem uma coorte com 1.330 pacientes com influenza e mostrou que os pacientes que receberam oseltamivir com menos de 48 horas tiveram menor mortalidade quando comparado aos que receberam depois de 48 horas. Mas isso demonstrou efeito benéfico apenas nos pacientes com influenza A H3N2. Não mostrou diminuição da mortalidade em H1N1 e nem influenza B. Então, esses são os dados aí da literatura, resumidamente, que a gente tem. Dudu, o que você gostaria de acrescentar aí? Vou falar um pouquinho da metodologia, né? Você já deu uma esboçada, mas a meta-análise de 2014, tá? Foi um grupo independente, não teve relação nenhuma com a indústria farmacêutica, e ele pegou estudos não publicados. Por quê? Porque quando o oseltamivir foi lançado ali na pandemia do H1N1, só os estudos positivos foram sendo publicados e os negativos foram sendo escondidos, né? E até se perguntavam, cadê os estudos negativos? Porque tinha no clinicaltrials.org, estava cheio de estudo lá e ninguém publicava nada e até pararam. Então eles foram atrás dos estudos negativos, avaliar esses estudos não publicados, né? E não foi patrocinado. O defeito dele, né, que na verdade é o que acontece com as meta-análises, é que ele pegou o dado do estudo, tá? Ele pegou os dados do estudo, os dados não eram brutos, eram os dados já modelados pelos estudos. Já de 2015, ela só pegou os trials patrocinados, né, pela indústria farmacêutica, pelo produtor do oseltamivir, e a meta-análise ainda foi patrocinada pelo produtor do oseltamivir, embora ela tenha sido feita por um grupo de pesquisa independente, né? Mas foi patrocinada. E a vantagem dela seria que ela é mais robusta. Por quê? Porque ela não pegou o dado manipulado das pesquisas. Ela pegou paciente por paciente das pesquisas e juntou tudo só num grande estudo, né? Isso confere mais poder. Agora, outra coisa prática é que na meta-análise de 2014, eles pegaram pacientes que tinham influenza-like, sintomas de gripe, né? Eles não pegaram já assim, tipo, paciente com diagnóstico de H1N1, que é nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente não faz o suave para todo mundo identifica. Já no 2015, eram pacientes confirmados para influenza, tá? Então, o benefício maior da 2015 é porque eram pacientes confirmados com influenza. No de 2014, que veio muito mais negativo, com só 16, 17 horas de mudança dos sintomas, eram pacientes com síndrome gripal. Beleza? Mais alguma coisa, Vini? Não, eu acho que a gente resumiu bem o tema aí. Então, o oseltamivir, a gente tem que saber as indicações, mas tem que também saber para que a gente está prescrevendo e o que a gente espera de melhora aí no paciente, né? Então, pessoal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais aí sobre síndrome gripal, o tema completo, não deixa de se inscrever na maratona de pronto atendimento, 100% online gratuito, e depois se inscrever no nosso curso de pronto atendimento, que vai ter conteúdo completo para vocês. Valeu, pessoal! Abraço! Fala, galera. Então, eu tô aqui com o Vitão, e nesse episódio de sequência rápida, o Vitão vai falar de conjuntivite, quando eu preciso de um oftalmo ou não. O olho é um órgão à parte do corpo humano. Muitas vezes a gente só coloca o copinho no olho e manda pro oftalmo. Mas conjuntivite tem coisa que dá pra gente fazer. E aí, Vitão, quando que eu mando e quando que eu não mando? E aí, Edu, tudo bem? Acho que conjuntivite é um tema super importante. Acho que toda semana quem trabalha em porta de PS recebe pelo menos um caso de conjuntivite. É muito prevalente, especialmente nas grandes cidades urbanas do Brasil. Então vale super a pena a gente saber discutir. Na maior parte das vezes os quadros são autolimitados e fáceis de resolver. Então nem sempre eu vou pensar em mandar para oftalmo, né, Edu? Acho meio exagero mandar toda a conjuntivite para oftalmo. O ideal é que seja feito? O ideal é que seja feito, tá? Porque o diagnóstico diferencial de conjuntivite é meio difícil sem a lâmpada de Fender. Então, uveites, enfim, várias formas. Mas se o paciente não tem nenhum sinal de alarme, talvez valha a pena você ponderar deixar ele no PS. Tratar empírico e ver se ele melhora. Show? Show. Quais são as dicas? Então, a primeira coisa é diferenciar viral de bacteriano. Que se vocês querem saber mais dicas sobre isso, dá uma olhada na nossa aula do nosso curso.
Mas os pacientes com quadros virais, quadros leves, geralmente a gente consegue, são autolimitados e a gente consegue mandar para casa só com tratamento de suporte simples, que é lubrificante oral e compressa gelada que diminui a dor e a irritação do olho, tá? Então, na maior parte das vezes, em 5 dias, esse paciente já teve alguma melhora, que é mais ou menos o tempo que a gente deixa ele afastado, que a gente dá atestado, tá? Perfeito. Na maior parte das vezes, se a minha suspeita é de conjuntivite viral, eu consigo tratar e ver se ele melhora. Se tiver sinal de alarme, e aí o que eu vou chamar de sinal de alarme? Perda de acuidade visual, dor muito importante no olho, embaçamento visual, dificuldade de enxergar direito, dor à mobilização do olho, ou a saída de secreção purulenta, francamente purulenta, aí vai ser sinal de alarme e aí talvez valha a pena mandar direto. Não esquecer também das membranas. De vez em quando, algumas formas de conjuntivite podem formar algumas membranas na camada do olho. Talvez valha a pena mandar para o oftalmo também, porque às vezes eles têm que tirar essas membranas, senão a conjuntivite não melhora, tá? Boa. E lembra que eu falei que sinal de purulência é um sinal de alarme? Principalmente purulência ocular e alguns outros sinais vão sugerir para mim que talvez a etiologia não seja viral, seja uma etiologia bacteriana. E aí, conjuntivite de origem bacteriana, tem muita gente que trata no PS, que dá o colírio de antibiótico e vê se o paciente melhora. Minha dica de vida para vocês evitem o máximo possível prescrever colírio com medicação. Tem diversos efeitos colaterais de muitos dos colírios, não é uma medicação inócua, não é soro fisiológico. O colírio lubrificante é uma coisa, mas se não for colírio lubrificante, não for soro fisiológico, evitem prescrever, porque pode dar muito efeito colateral, mexer com a flora bacteriana do olho, e isso pode causar complicações, como corticoide, antihistamínico, tudo isso não é de escolha. Então a minha dica é, evitem prescrever. Se você realmente acha que tem característica bacteriana na conjuntivite, o olho está muito purulento, um paciente que tem algum fator de risco, se tiver algum tipo de trauma ocular prévio, esse paciente provavelmente precisa da avaliação do oftalmo ainda no PS, tá? Pede aval do oftalmo, o oftalmo dá alta depois, não é o fim do mundo e você trata bem e evita complicações mais graves do paciente. Tá, Du? Boa, Vitão. Lindo, lindo. Então, primeiro, diferenciar viral de bacteriano. Se for viral, dá para tentar tratar em casa. Bacteriano, pensar em mandar para o oftalmo. Sinais de alarme, acuidade visual, dor importante, dor à mobilização ocular, secreção purulenta franca, embaçamento visual ou presença de membranas. E, de forma geral, evitar colírio com medicação. Se for precisar prescrever, encaminhar para o oftalmo. É isso aí? É isso mesmo, Du. Resumiu no ponto que eu queria chegar. Tem só mais uma última forma relativamente frequente no PS, que são as formas de conjuntivite alérgica, que a característica típica parece muito uma viral, e aí o paciente tem muito prurido associado. Pode vir com rinite, com asma, com outros sintomas. Minha dica também evitar antihistamínico, evitar prescrever corticoide tópico para esses pacientes. Talvez prescrever um antihistamínico sistêmico, um Dramin para esse doente, um dimetidrato ou alguma outra coisa assim, para melhorar os sintomas. Colírio lubrificante com compressa gelada. Se ele não melhorar, precoce para o oftalmo para ele poder prescrever as outras medicações tópicas que eles vão indicar. Boa. Mais alguma coisa, Vitão? Acho que é isso, Du. Valeu. Um abraço. Então, galera, estou aqui com a Paulinha e o tema que ela vai falar hoje aqui no Sequência Rápida é paralisia de Bell, principalmente mais focado para o tratamento. O resto vai ter no nosso curso online, beleza? E aí, Paulinha, como você tá? Oi, Dudu, tudo bom? E aí, galera? Vamos falar aí um pouquinho de tratamento da paralisia facial periférica, né? Ou paralisia de Bell propriamente dita, que é o que a gente vai englobar aqui no podcast. No nosso curso vai ter uma abordagem mais ampla, mas hoje vamos falar aqui mais do tratamento da paralisia de Bell, tá? Então, a primeira coisa, gente, quando você se depara com um paciente aí que você está suspeitando aí de paralisia facial periférica, né, de acometimento do sétimo par, na hora de você escolher o tratamento para aquele paciente, você, primeira coisa, tem que acessar a gravidade daquela paralisia, tá? Não sei se vocês conhecem, não é uma escala que a gente fala muito por aí, mas tem uma escala de gravidade chamada House-Brackman, né? É uma escala que vai de 1 a 6, tá? Que é, obviamente, da paralisia mais leve até a mais grave. Então, ela engloba, acho que não precisa ter decorado, tá? Mas sempre que vocês puderem acessar para decidir o melhor tratamento para o paciente, é interessante, tem na internet, é super fácil. Então, assim, o nível 1 é que o paciente nem tem paralisia, depois algo mais leve, até que
à medida que a escala progride, é uma paralisia já que começa a ficar desconfigurante ali no grau 5, e o grau 6, por exemplo, é a paralisia total, ou seja, o paciente não mexe a hemifácia, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para optar, para saber o que a gente vai tratar, é acessar a gravidade daquela paralisia. Então, vamos lá. O primeiro ponto aí do tratamento, depois de acessar a gravidade, a gente vai prescrever corticoterapia, né? Corticoide está indicado para todo mundo, independente da gravidade, tá, gente? A dose que a gente faz, geralmente, é prednisona mesmo, né? 60 miligramas por dia por 7 dias, tá? Algumas referências sugerem usar 1 miligrama quilo dia, tá? Que para muita gente vai ser os 60, 70 miligramas mesmo. E também por 7 dias, tá bom? Então, corticoide para todo mundo. Antiviral, gente, é um pouco mais controverso, tá? Tem nas referências aí a ciclovir ou valaciclovir por 10 dias, tá? Tentando fazer uma revisão geral aí, tanto do pessoal da otorrino, da neuro, dos clínicos mesmo, quem lida mais com essa entidade aí, eles recomendam que a gente trate com antiviral só aqueles casos mais graves, tá? Então, que seria ali naquela escala de House-Brackmann, a partir do grau 4, tá? Que é moderado grave. Alguma dessas referências orientam entrar com antiviral nesses casos, tá? Uma outra indicação de usar os antivirais, gente, é quando a gente tem zoster, né? Herpes zoster causando a paralisia facial. E a gente faz esse diagnóstico, no nosso curso vocês vão ver melhor algumas imagens, mas quando a gente identifica já no exame físico presença de vesículas na região auricular ou no próprio canal auditivo, tá? E aí, ou seja, claramente, então, a etiologia é viral, então também está recomendado o aciclovir ou valaciclovir nesse caso, tá bom? E por fim, gente, algo que a gente esquece sempre, né, e talvez seja uma das principais medidas aí, é lembrar de proteção ocular, né, gente? Esse paciente aqui, principalmente que está mais grave, que não consegue ocluir bem o olho, né, ele pode evoluir com lesão de córnea, porque a nossa pálpebra, ela serve para proteger, lubrificar, hidratar o olho, né? Então, esse paciente que tá com a paralisia, ele vai ficar sem essa proteção fisiológica que a gente tem. Então, tem que lembrar de acessar isso no paciente, ver se ele consegue fechar o olho bem ou não. E caso não, a gente tem que lembrar de prescrever lágrima artificial, né, para os pacientes, então, que não estão conseguindo. E, inclusive, assim, ao longo da noite, tem algumas sociedades que orientam até o paciente, às vezes, colar com algum esparadrapo, alguma coisa, para pelo menos dormir de olho fechado, tá bom? E, obviamente, também, apesar de não ter tanta evidência aí que melhora mais rápido ou não, a gente acaba recomendando fisioterapia motora para todo mundo, tá? Para o paciente tentar aí voltar a mobilizar com mais facilidade. Beleza, gente? E aí, Boa, Dudu, mano. tem alguma coisa para acrescentar? Tem uma curiosidade, um pouco de evidência, né? Não sei se você lembra, mas o Falcão, ele teve paralisia de Bell antes da Copa do Mundo de futsal, acho. Não sei se... pelo que eu lembro, ele tomou corticoide e fez fisioterapia. Mas, de qualquer forma, o corticoide, a evidência é forte, gente. Tem ensaios clínicos randomizados. Tem um NT em torno de 10 ali, 10, 11. Então, é bem forte, assim, para uma recuperação total. Já o aciclovir, né, tem pelo menos 2 ensaios clínicos bem fortes, assim, que mostrou que tanto com corticoide quanto sem corticoide não muda nada, né? Aciclovir, né? No Tanto como aciclovir, aciclovir. E tem meta-análise também que não tem diferença, mas aí vem a opinião do especialista, a experiência, né? E aí talvez valha a pena nesses casos que você falou. Beleza? Mais alguma coisa, Paulinha? Beleza, acho que não, Dudu. Beleza. Obrigada, galera. Até a próxima. Abraço. Então, pessoal, tô com o Lentas, famoso Lentini, e hoje a gente vai falar do diagnóstico de pericardite, né? Quem quiser saber mais do tratamento, da história, vai ter no nosso curso online, fiquem tranquilos, beleza? E aí, Lentas, o que você pode falar do diagnóstico, critério diagnóstico de pericardite? E aí, dudes? Cara, eu gosto muito de pericardite, porque é um diagnóstico que sempre tem que entrar no diferencial de dor torácica, né? E é um diagnóstico que é fácil de fazer e a gente, muitas vezes não manja, né? Não sabe. E é fácil, eu vou ensinar pra galera. Então, primeira coisa, quando que a gente vai suspeitar de pericardite, de pericárdio inflamadão? Então, é o seguinte, dor torácica sempre, tá? Não é óbvio, não é comum, mas você tem que sempre pensar.
Agora, situações, duas que eu quero lembrar, galera. Primeiro, pós-op de cirurgia cardíaca. Tudo bem, não é algo que chega toda hora no PS, mas pode chegar, e não é pós-op imediato, óbvio. Pós-op mais ou menos recente ali, semana, tá bom? Lembra, pode ter pericardite. Derrame pericárdico, pessoal. Isso é mais comum. Você pode pegar um derrame num paciente que não tem mais nada, tem que pensar em pericardite, tá? Então, primeira coisa é pensar. Todas as coisas, as vezes, as doenças para a gente diagnosticar, a gente tem que pensar. Então, pensou em pericardite, o diagnóstico é o seguinte, é critério. São 2 de 4 critérios. Quais são? Primeiro, dor torácica típica. Cuidado, é típica, não é aquela típica de angina. Obviamente, é típica de pericardite, que é pleurítica, é uma dor localizada, pode piorar com inspiração profunda. E a característica muito clássica é que ela melhora quando o paciente sente e se inclina para frente, tá? Então, uma dor típica, empontada, localizada, tá bom? Segundo, então, só desculpa, a dor torácica, lembra? Característica tipo dor pleurítica mesmo. Segundo, atrito pericárdico. Aí, quem está ouvindo pensa, isso nem existe. Existe, mas eu vou concordar, é difícil de ouvir. Nem sempre a gente consegue ouvir. É difícil mesmo, mas tudo bem, tem mais 2 critérios. E os Existe próximos mesmo? 2 são bem mais fáceis. Oi? Existe mesmo isso aí? Pior que existe, cara. Pior que existe. Eu já ouvi. Eu não tinha deixado de tomar antipsicóticos. Mais pessoas ouviram. E existe. Mas assim, é difícil mesmo, né? Não sejamos hipócritas. É difícil de ouvir mesmo. Eu acho que opinião pessoal, é difícil a gente basear o diagnóstico nisso, se você não tiver o ouvido treinado, né? Existe, mas é difícil. O terceiro critério, Dudes, é eletro. E esse, a gente até tem uma história engraçada, né? Eu vou lembrar depois, no final eu conto. Tô até rindo lembrando. Não sei se você já lembrou. Mas enfim, o eletro, pessoal, típico de pericardite. Que é o quê? É um supradifuso. E aí, veja, o supra, ele... Muita gente sempre pensa em isquemia, mas isquemia tem muito a ver com o território de uma artéria, né? Vai ser, por exemplo, parede inferior, parede anterior, porque tem que ter sentido de isquemia pegando uma artéria. Agora, o supra da pericardite é difuso, vai pegar a parede anterior, inferior, não vai respeitar a anatomia da irrigação coronariana, obviamente, tá? Não respeita a parede, é um supradifuso. Ou um infra de PR, tá? O infra de PR é uma corrente de lesão do átrio. Ele é menos sensível, mas é mais específico. Então, e o quarto critério é derrame pericárdico, que a maneira mais fácil da gente diagnosticar é por um eco transtorácico, né? Um ecocardio transtorácico. Pode ser beira-leito, inclusive. Então, 2 de 4 critérios. Dor torácica típica, atrito pericárdico, eletrotípico, que é supradifuso ou infra de PR, e derrame pericárdico. 2 desses critérios diagnostica. Outras 2 coisinhas que eu queria comentar é o seguinte: pode ajudar? PCR VHS alto? Pode, inespecífico, mas em geral tem. E às vezes, pessoal, o vírus que pegou o pericárdio pode pegar o miocárdio, fazer uma miopericardite. Aí a coisa é um pouco mais grave em geral. O paciente vai ter sintoma de IC, pode cair fração de ejeção, o paciente vai ter dispneia, vai elevar troponina, pode ter taquiarritmia, bradiarritmia. E aí é um diagnóstico mais sugestivo de miopericardite, quando além da pericardite tem essas coisas, IC, arritmias, troponina. Beleza? É isso. Agora a história, você já lembra? Já imagina qual é a história que eu lembrei aqui, Dudu? Lógico que eu lembro, é do aluno. Para quem ficou curioso aí, a gente teve um aluno que uma vez brigou com a gente, porque eu acho que é interessante contar essa história. Porque tinha lá numa prova um eletro com um supra e a clínica era de infarto. E ele era um aluno do primeiro ano, se eu não me engano, e falou, não, esse eletro é de pericardite. A gente falou, não, veja, é muito parecido, né? Pode ter supra. Não, é de pericardite, eu sei.
E a gente não teve maneira de convencer o aluno que o supra poderia ser tanto da pericardite como da isquemia, do infarto. E por que é interessante essa história, pessoal? Porque você tem que ir pela clínica também. Cuidado para atribuir um supra. Atribuir supra a infarto ou supra pericardite. Usa o resto da clínica junto, beleza? E aí, Boa. Dudu, alguma outra coisa? Agora eu tenho um caso interessante, cara. Tava aqui e peguei um caso de pericardite por sonda desculpa, gastrostomia no pericárdio. Acredita nisso? Que loucura, cara. Sorte que ninguém injetou comida, era só para desobstruir. Senão seria comida Nossa, no pericárdio. tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Parece algo que dá certo. dá Não deve certo. ter problema nenhum. Não deve ter problema nenhum. Bom, mano, então, abraço, cara. Bom falar com você. Abraço, eu sei que você tem plantão aí. Agora a gente praticamente só se vê, só se fala nessas situações, né? Então a gente tem que lembrar as histórias aí. Bom plantão, meu amigo. Um Tá, abração. falou. Fala, galera. Chegou minha vez, então. E eu vou falar de um tema que eu gosto muito. Ketamina como analgésico. Tá? Sei que parece esquisito, mas isso tem cada vez mais sendo utilizado no dia a dia, principalmente nas UTIs. Mas no pronto-socorro também dá para usar. A indicação clássica, antiga, né, é para pacientes com crise dolorosa na anemia falciforme. Tá? É recomendado pela Sociedade de Hematologia Americana, no guideline desde 2020, e se sabe que a ketamina pode ajudar a reduzir o opioide e fazer a analgesia, reduzir a dose do opioide. Embora a indicação mais clássica, conhecida, seja no paciente com anemia falciforme, tem muito estudo que mostra que a ketamina diminui o uso de opioides em pacientes pós-cirúrgicos, né? É lógico que a gente acaba extrapolando para o PS e para o paciente com anemia falciforme, mas tem evidência, tem ensaio clínico que mostra redução de 40% da dose de opioide e consequente redução de efeitos adversos do opioide, né? E como é que a gente vai fazer? Primeiro, geralmente são para pacientes que estão com dores intensas, refratárias, né? Embora esse uso esteja crescendo em pacientes com dores mais leves, tá bom? Mas como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um bolus inicial, tá? Geralmente 0,2 a 0,8, varia com a literatura, tem gente que faz 1 mg, mas um máximo de 50 mg. E depois eu vou levar uma bomba de infusão contínua. Uma bomba de infusão, que tem lugar na literatura que fala de 1 a 2 microgramas por quilo, mas tem gente que faz 3 microgramas, tem gente que faz 4, tem gente que faz 5. Eu começaria com doses baixas, é o que geralmente é indicado. Começa com doses baixas, 1 micrograma, e você progride lentamente, vai titulando a cada algumas horas para ver se o paciente está melhorando. Tá? Quais são as vantagens da ketamina? Primeiro, eu poupo o opioide, beleza? Segundo, né, eu diminuo efeitos adversos dos opioides. Terceiro, tem efeito hemodinâmico quase nulo nessas doses, tá bom? A ketamina de fato pode dar hipertensão, mas nessas doses pequenas isso não é tão frequente. Lógico, você vai prestar atenção, mas sabe que isso não é um fator tão limitante. Outra coisa boa é que ela não deprime o centro respiratório, como por exemplo os opioides, né? Então eu não tenho esse risco. É lógico, se eu fizer uma infusão rápida, uma dose alta, ela pode vir a deprimir o centro respiratório, né? Isso a gente vê quando vai entubar o paciente, por isso que a gente faz mais devagar. Mas se você fizer dose baixa e devagar, não vai deprimir o centro respiratório, então fica tranquilo. Agora, um problema que ela pode ter é dissociação, alucinação, agitação e euforia. Nessas doses baixas, geralmente não causa isso, mas se subir um pouquinho mais a dose, ela pode dar. Outra coisa boa é que você não precisa ajustar tanto para a função renal como para a função hepática, né? Não precisa. Então não precisa se preocupar com isso. Eu gostaria de acrescentar também algumas coisinhas, alguns detalhezinhos da ketamina, beleza? O mecanismo de ação, né, é basicamente um inibidor NMDA, tá? E a ketamina, por agir em receptores NMDA, ela atua como sinergia com as outras medicações. Sozinha, geralmente ela não é suficiente para controlar a dor, tá? Mas
em bomba de infusão, depois de uma dose de ataque, com outras medicações, principalmente opioide, você tem um efeito muito bom e tem evidência para isso, beleza? Além disso, né, eu sei que pode parecer esquisito, mas a ketamina pode dar euforia, pode dar dissociação, mas tem um estudo randomizado que mostra que a ketamina diminui o risco de delírio, tá bom? E se você tiver com um paciente entubado ou na UTI, tem estudo que também mostra que essa coisa de dissociação, essa coisa de agitação, se você der junto com Precedex, desmetildomidina, ou clonidina, ou até propofol, você pode diminuir esses efeitos. É lógico que você vai agregar outros efeitos adversos, mas você diminui esses efeitos psiquiátricos, vamos dizer assim. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado dessa sequência rápida. E vamos participar aí da nossa próxima semana de emergência. Depois a gente vai liberar o curso online. E no curso online a gente vai falar de manejo da dor em extremos detalhes, tá bom? Manejo da dor no PS. Espero vocês lá. Tenham uma ótima semana. Para quem não segue a gente no Instagram, siga a gente no Instagram, emergência.sim. A gente tem nossa página no YouTube. E vamos deixar as show notes, né? Temos show notes de todos os episódios no nosso site, emergenciasim.com.br. Beleza? Abraço!